Olá, Ponto de Vista Saúde está começando. E uma notícia alvissareira para a medicina. A medicina em geral e principalmente para a medicina brasileira. Daqui a alguns anos já estará pronta a vacina contra o dengue, contra os 4 tipos de vírus. Em animais de experimentação, essa vacina descoberta no Instituto Butantan de São Paulo vai ser testada agora em 300 pessoas para ver a eficácia dela também em vivo em pessoas que não tiveram evidentemente dengue já no passado. Essa descoberta foi feita no Instituto Butantan. A equipe do professor Jorge Calil, que é da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e diretor do Instituto Butantan. A propósito, surgiu aqui uma pergunta aqui por e-mail de um telespectador. O que é imunidade? O que quer dizer imune? Você fala imunização, vacinas, etc. No caso aqui, imune quer dizer aquele que já pagou tributo, né? Quer dizer, o imposto, a tributação. Isso em medicina significa que ele já tem imunidade, ele está imune a uma determinada doença ou situação. E tem autoimunidade, tem várias outras condições. Outra pergunta também, aliás, isso nós já respondemos aqui várias vezes, se o corticosteroide, que é o nome correto, e não o corticoide, ele pode causar diabetes mellitus. Não, ele não causa diabetes de forma alguma. A causa do diabetes é outra. As pessoas que tomam corticosteroide e são diabéticas, em pequenas doses, não há nenhum problema. Tem estudos já controlados, quer dizer, comparativos de quem é diabético que toma corticoide e quem não toma. Não há diferença estatisticamente significante. Então, dose de até 20 miligramas de corticosteroide, de prednisolona, não há o menor risco, desde que esse paciente diabético esteja tomando remédio para o diabetes. Então, não há, de forma alguma, nenhum problema nesse sentido, porque muitas vezes o corticosteroide é extremamente necessário. Eu vou conversar hoje aqui com um dos mais respeitados pediatras desse país, autor de um livro que foi lançado agora, recentemente, Aleitamento Materno, que foi organizado pelo professor Luciano Borges Santiago, que é professor adjunto de pediatria da Universidade Federal de Triângulo Mineiro, além de outros títulos que enobrecem a medicina de Uberaba. Ele é especialista pelo Ministério da Educação e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mestre e doutor em pediatria pela Universidade de São Paulo, além de outros títulos que o enobrecem, como eu disse, a medicina de Uberaba. Então, doutor Luciano, bom dia. Bom dia. Parabéns aqui por esse livro aqui, o Aleitamento Materno, né? Que foi lançado agora recentemente pela editora Manoli, sob o patrocínio também da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Luciano, qual é a importância desse livro? Pela primeira vez, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma palavra oficial editada em livro sobre o aleitamento materno. Nós tínhamos algumas escritas na página, no site, mas de uma maneira assim oficial, como um livro, é a primeira vez. Isso já era anseio há muito tempo dos componentes do Departamento de Aleitamento Materno. Desde quando eu entrei no departamento, existia essa vontade de se ter um manual, pelo menos fosse um manual online, né, no site, com definições.
E a gente vem encaminhando, primeiro respondendo muitas perguntas, né? A gente abriu para perguntas, até hoje existe esse sistema de perguntas e respostas, tanto de pediatras, quanto de outros profissionais, quanto de leigos que entram no site e fazem perguntas e a gente responde. E a procura é muito grande e as dúvidas são muito grandes. Então, nós vimos que havia necessidade de ter uma escrita oficial. E nos últimos 3 anos eu venho lutando com isso, pedindo para os colegas e organizando esse manual, e finalmente ele saiu, conseguimos. E para nossa surpresa, porque o aleitamento nunca tem patrocínio, né? O aleitamento é difícil de patrocínio, porque nós não aceitamos patrocínio de indústria de alimentos. Mas não, né? tem da Nestlé, não? De jeito nenhum. Não, sabia que não tinha. E aí as coisas se dificultam, né? Porque sem patrocínio fica difícil. Apesar da importância que o aleitamento materno tem, ele é preventivo. E a gente sabe que preventivo é uma coisa que nós vamos ver resultado a longo prazo. É igual da vacina do dengue, que só daqui 5 anos. Por falar nisso, a vacina não está disponível. Ela está em experimentação em seres humanos, em 300 pessoas, e só estará provavelmente lançada no mercado daqui a 5 anos. Eu acho que, Luciano, fugindo um pouquinho aqui, se isso acontecer, o Prêmio Nobel de Medicina vai ser para um brasileiro. Merece, porque realmente é uma doença extremamente importante, não só no Brasil, mas em vários países tropicais, principalmente. E realmente é um feito de grande importância essa vacina. E o aleitamento materno não deixa de ser uma vacina, né? Porque transmite anticorpos também. Transmite de forma passiva, né? E também estimula a produção de anticorpos frente às agressões que o organismo tem. Então, por exemplo, a criança que é amamentada produz defesa melhor com as vacinas do que aquelas que não são amamentadas. A vacina tem um efeito melhor, porque ele tem um estímulo de produção. Por exemplo, nesse caso aí, a passagem de anticorpos da mãe para o filho, e esse seria o mecanismo. Essa é a do aleitamento passiva. Imunidade passiva. Mas além disso, ele proporciona um desenvolvimento melhor do sistema imunológico do próprio bebê. Pelos nutrientes, pela composição dele, isso já está provado que por nucleotídeos e tem uma série de substâncias e nutrientes do leite materno que favorecem um desenvolvimento imunológico melhor do que se ele não for amamentado. A comparação seria que esses elementos seriam um alicerce da imunidade. Isso. Sem os quais não é possível desenvolver. Isso. Então o leite materno, ele já passa a defesa imediata com a imunidade passiva, com os anticorpos maternos e células de defesa, e estimula de forma diferenciada o desenvolvimento imunológico da criança, que antes dos 2 anos é muito precário. Por isso, criança antes dos 2 anos sem amamentação é uma criança sujeita a infecções, além de sujeita a infecções, sujeita a complicações, porque ela não tem defesa adequada para qualquer tipo de infecção. Luciano, acho que agora dá para entender por que a indústria a indústria em geral, né, de leite, etc., de alimentos, não tem interesse, porque ela vai vender menos. Claro. Vai vender menos, viu? Claro. Né? Mas você vê indústria de alimento, hoje, olha como é que é o golpe de marketing, né? Você vê indústria de alimento falando a favor do aleitamento materno, discurso. Mas por quê? Eles dominam 90% do mercado. Então, dominando 90% do mercado, eles podem falar à vontade. O dia que o aleitamento começar a subir e começar a ter índices altos, aí você vai ver a indústria criando problemas, né? Luciano, mas qual é a razão dessa diminuição, ou mesmo assim, do interesse pelo aleitamento materno? Seria por razões estéticas da mãe? Ou... Existem muitos mitos, né? O senhor tocou num assunto importante, estético. Pois né? O senhor tocou num assunto que é um dos... Porque o aleitamento ele é multifatorial, nós temos muitos fatores envolvidos, mas existem alguns fatores fortes. O fator estético é um fator que a gente sempre precisa conversar, explicar e tirar esse mito. Eu acho que há necessidade de nós aqui explicarmos o que é fator estético, né? Talvez a população o que é esse fator estético negativo? Hoje a mama. Então, hoje o que acontece? Hoje o pessoal se preocupa demais com a estética, com a beleza. Isso realmente, você vê o que se gasta hoje com dermatologista, com cosméticos, né? A indústria de cosmético hoje é uma potência. Então, realmente o pessoal quer ficar bonito, quer ficar bem, né?
Isso não tem nenhum problema, a pessoa tem que se sentir bem mesmo, a gente quer que a mulher que amamenta também se sinta bonita, se sinta bem. Mesmo porque se ela não se sentir bem, isso psicologicamente pode até afetar a produção do aleitamento materno. Agora, o que precisa ficar claro, o ato de amamentar não traz nenhum prejuízo para a beleza da mama, para a estética da mama. Absolutamente nenhum. O ato de amamentar só vai trazer proteção para a mulher, porque além das proteções todas que traz para a criança, diminui a chance de câncer de mama, que é fundamental para a mulher, é uma proteção especial, proteção contra diabetes, tá? Tipo 2, também provado já, proteção contra alguns tipos de câncer, proteção contra doenças cardiovasculares, em especial infarto agudo do miocárdio, também está bem documentado. Então a mulher precisa saber que o aleitamento traz uma série de benefícios para a saúde dela também. Agora, a história do peito ficar caído, que é o que mais pega, quando amamenta o peito fica caído. Na verdade, durante a gestação, a mama aumenta. Ela aumenta o volume porque ela se prepara para a amamentação. Então a mulher amamentando ou não, durante a gestação a mama vai aumentar de tamanho. E o peso da mama pode favorecer a queda da mama. Então ela precisa usar sutiãs adequados, com alças largas, bem adequados para esse momento. Então o que se recomenda é sutiãs adequados, para que não caia o peito. Mas não tem a ver com aleitamento, tem que ver com aumento. Gestor vai aumentar o peso e tem que tomar esse cuidado. Mas o ato de amamentar não vai trazer nenhum malefício para a estética da mama. Luciano, só interrompendo um pouquinho aqui, a primeira condição, qual é o mecanismo de proteção contra o câncer de mama na mulher? O aleitamento. Qual o mecanismo? O que se vê é que durante o desenvolvimento da mama, ela chega num estágio que falta um último estágio de desenvolvimento da mama durante a amamentação. Tá? Então é uma coisa fisiológica. Tá? Então durante a amamentação, o último estágio da mama é alcançado. A última diferenciação das células produtoras de leite é alcançado. Então quer dizer que o aleitamento é um indutor de uma progressão final, anatômica e fisiológica da mama. Quando isso não acontece, essas células estão ainda então com um potencial que ainda está indiferenciado. Elas estão latentes. Então elas podem diferenciar para o lado errado, para o câncer. Né? Então essa é uma das explicações mais aceitas em termos. E também tem uma outra coisa, quanto mais tempo amamentar, mais proteção vai ter. É diretamente proporcional ao tempo de amamentação. Agora, algumas vezes a gente vê muitas mães falarem assim, mas eu tive câncer de mama e eu amamentei 3 bebês. Então precisa ficar bem claro assim, nós estamos falando de risco. Né? Aquela que amamenta tem um risco muito menor. E isso são estudos mundiais, multicêntricos, de número elevadíssimo, nem se discute mais isso, nem se faz mais estudo de tamanho N que foi usado e de estudos que foram feitos nesse sentido. Não se faz mais estudo nesse sentido porque já está bem definido. Então realmente traz proteção. Agora, proteção não é que não vai ter de jeito nenhum. Né? O risco dela ter é muito menor. Então, a terceira fase da amamentação teria um estímulo imunológico da mama, aumentando talvez a produção dos mecanismos de defesa contra o câncer. Mas aí eu pergunto, Luciano, e se a pessoa estiver geneticamente predisposta, como acontece no câncer de mama, isso aí seria colocado em equilíbrio? A ideia é essa, porque hoje cada vez mais a gente vê que antes se achava que a genética era mais forte que os fatores ambientais. E hoje a gente percebe, depois dos estudos do genoma, que muitas vezes os fatores ambientais são determinantes, mais forte até que a genética. Então, se ela tem, como, por exemplo, obesidade, você tem um fator genético para obesidade, tem os 2 pais obesos, 80% se tornar um adulto obeso. Entretanto, se ele nunca tiver erro alimentar, ele nunca vai desenvolver obesidade. Precisa ter o erro alimentar, senão ele não vai desenvolver. O problema é que quem tem problema genético, com pequenos erros se torna obeso. Quem não tem o fator genético, comete uma série de erros e dificilmente chega à obesidade, porque ele não tem o fator genético. Até o fator de risco é importante que a população compreenda. O fator de risco é a probabilidade do indivíduo ter determinada doença.
não significa que esse risco sozinho, esse fator, seja desencadeante. Existem outros fatores. Vamos dar um exemplo aqui, Luciano. Os indivíduos que têm espondilite anquilosante, né? E HLA B27, esse HLA, não vamos explicar aqui, que é um negócio complicado, mas é alguma coisa genética que predispõe. Ele aumenta em 40 vezes o fator de risco para desenvolver a doença. Sim. Isso apenas em 40% das pessoas, quer dizer, outras 60% não. Isso ocorre então no câncer de mama. Na terceira fase, então quanto mais tempo se amamenta, melhor é. Sem dúvida, sem dúvida. E como é que... Bom, a gente não amamenta, nem sabe. Essa terceira fase do aleitamento, qual é a duração dela? Então, o aleitamento... Ou das outras anteriores? O aleitamento materno, hoje está bem recomendado também oficialmente pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, que ele deveria ser exclusivo até os 6 meses. Ou seja, até os 6 meses de idade o bebê só mama peito e mais nada. E é completamente suficiente e adequado para o bebê. Aliás, se você quer ter um bebê com o melhor desenvolvimento possível, dê só peito até 6 meses. Isso já está bem provado. E aí recomenda-se que continue amamentando, só que a partir dos 6 meses entra-se os alimentos complementares, saudáveis, tá? Por que você enfatizou as saudáveis aí? Porque você botou entre aspas. Eu tenho um trabalho, só para complementar, então entra com alimentos saudáveis e continua amamentando até pelo menos 2 anos. Por que eu falei do saudável? Eu tenho um trabalho, e tem vários trabalhos por aí, mostrando o que as nossas crianças estão recebendo de alimentos supérfluos. E não é a partir de 6 meses, não, a partir de 3, 4 meses. Não, mas vamos dar um nome aqui, Luciano. É terrível. Vou, por exemplo, aquele iogurtezinho, né? O iogurte. É o queijo petit suisse, que é aquele queijinho, que é um iogurte pequenininho, que foi desenvolvido na França para adultos, como aperitivo. Só que assim... Tinha álcool? Não, porque esse aperitivo. Não, esse não. Era tipo um queijo mesmo. Na França, é um queijo fundido e tal. E não sei por quê, em que situação, que descobriu que aquele pequenininho era bom para criança, e pequenininho, talvez pelo tamanho, pelo sabor. Eu sei que a coisa chegou num ponto que as pessoas acham que aquele iogurtezinho é bom para bebê, né? Já é pequenininho, ele vem com o nome Inho, todos eles vêm com o nome Inho, né? Iogurtezinho, né? Então, as famílias acham, nossa, é leite, fruta, é cálcio, zinco, fósforo, sei lá mais o que põe na propaganda. Só que inclusive eu gosto de ter essa propaganda, eu tenho a propaganda da própria indústria e eu mostro para os pais no consultório. Leia aqui, aí vem tudo grande, bonito, colorido, só que tem uma letrinha pequenininha, lá embaixo, minúscula, que aí a hora que eles leem eles assustam. Está escrito assim, produto recomendado a partir de 4 anos de idade. Olha, essa é uma informação importante para a saúde pública, né? E é preciso ter cuidado na alimentação infantil, principalmente essa, né? Não tem, porque o que tem no iogurte? Nós temos lá, o leite ele está mamando no peito. Tem fruta lá, não tem nada melhor que uma fruta fresca, porque a fruta saiu do pé, foi para a mesa, ela já está perdendo vitamina. Põe na geladeira. Agora imagina um produto lá que foi processado, que está lá dentro, sei lá quanto tempo, com duração de 1 mês, o que já perdeu daquilo lá? Não, e afora os estabilizantes, conservantes. Aí vem o problema. Aí vem o problema química. Essa química é contraindicada abaixo de 4 anos. Só que assim, eu ainda acho assim, muito... de uma maneira assim que não foi tão rigoroso o Ministério da Saúde, a Anvisa, em liberar para 4 anos. Porque eu acho que não devia liberar para a idade nenhuma. Não, sabe, por que a Sociedade Brasileira de... Desculpa aqui. Por que a Sociedade Brasileira de Pediatria, sabendo desse fato, não faz uma campanha ou faz uma representação, né, contra a Anvisa, já que isso é extremamente perigoso. Né? Eu, uma vez, como presidente do Departamento de Aleitamento, questionei seriamente, em nome da sociedade, a Anvisa, por que deixava ter esses nomes, esses indutores de parecer que é um alimento infantil. E a resposta que veio foi que ele foi registrado para criança acima de 4 anos. Ao ser registrado acima de 4 anos, ele sai fora da lei. Porque a lei existe uma lei extremamente rigorosa para alimentos infantis, mas principalmente até 2 anos, que é os lactentes.
Então ali, por exemplo, essas latas de leite infantil de primeiro ano tem que vir escrito o aleitamento, o alimento melhor, produto recomendado para criança até tal idade grande, veja a receita do seu médico, veja a orientação do seu médico. Então isso tudo é extremamente rigoroso até 2 anos. Só que ninguém lê o rótulozinho, né? Aí o que eles fazem? Registram acima de 4 anos. Claro, para poder... Aí não é um alimento que tem lei para ele. Acima de 4 anos, agora já passou. E realmente até 3, 4 anos é o principal. Sei. Porque quem não tiver esse hábito, a parte de alimentação saudável é extremamente importante. A criança que tiver um hábito saudável até 2, 3 anos, ela nunca vai ter vontade de comer esses outros alimentos. Porque cria o que a gente chama de imprint metabólico. O metabolismo dela desenvolve já para aqueles alimentos saudáveis. Ela vai sentir falta. Ela vai ser uma criança, ela só aprendeu a tomar água. O líquido dela é água. E ela gosta de comer fruta, de sobremesa. Quando ela cresce, ela vai ter o contato com o doce, com o refrigerante, com esses alimentos supérfluos. Ela até toma, mas ela não sente falta. O organismo reclama uma água, reclama um alimento, reclama uma verdura, um legume. Natural. Naturalmente ele reclama, é um alimento natural. Então isso eu já tenho no consultório, muitas mães que seguiram, eu tenho até a prática própria. Eu falo, doutor, não deixei entrar esses alimentos supérfluos até 2, 3 anos. Depois foi para a escola, tenho contato, mas eu não estimulo, mas tenho contato. Só que eles não gostam. Eles vão no aniversário, tem um bolo lá, as crianças estão comendo, ele quer bolo. Aí come 2 pedacinhos, larga lá, acha muito doce, não gosta. As crianças estão tomando refrigerante, quer também. Traz o copo, toma 2 golinhos, larga lá, não gosta. Aliás, isso é extremamente importante. Aliás, Luciano, eu acho que isso ocorre não apenas na alimentação infantil, inclusive do adulto. Nós sabemos que o câncer, a prevalência dele, prevalência é um nome meio complicado, mas frequência dá para entender melhor, embora seja errado o nome, ele está aumentando de uma forma assustadora no país por causa de alimentação, agrotóxicos, né, na carne, esses alimentos artificiais, né, que também o adulto consome muito, né? Piora mais ainda, né? Aí entra o problema dos alimentos verdes, né, que a gente fala, os alimentos livres de agrotóxicos, mas aí o preço sobe muito, né? Incrível, né? Hoje é extremamente caro você comprar esses produtos que vem garantido que não tem agrotóxico, foi de forma mais natural, realmente são muito mais saudáveis. Eu por exemplo, morango é um alimento que o que tem de agrotóxico tem 80%, inclusive violento. O Ministério da Saúde, ele fez uma pesquisa em relação a isso, e essas frutas vermelhas, o tomate, o morango, etc., 80% de agrotóxico. Ô Luciano, só para responder aqui no segundo bloco, quais são os medicamentos que as crianças, né, com menos de 6 meses ou na fase de aleitamento não podem ingerir? Mas você vai me responder daqui 15 minutos. Okay. Vamos a voltamos logo em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando aqui com o professor Luciano Borges Santiago, que é professor adjunto de pediatria da Universidade Federal Triângulo Mineiro. Nós estávamos falando sobre alimentos, vitaminas, etc, etc. Até nesse sentido, agora está numa fase da vitamina D, a estrela, né, dos medicamentos, da prevenção, etc. Aqui fala, suplementos de vitamina D falham em resolver, em mitigar, né, ou diminuir as dores articulares. Agora, nos adultos, não nas crianças. Foi feito um estudo comparando quem tinha dor articular e quem não tinha dor articular, se dava a vitamina D na dosagem adequada para essa idade, e se percebeu depois, no final do estudo, que tanto o grupo de controle e outro grupo teve a mesma intensidade e a mesma prevalência de dor nas juntas. Isso aqui foi publicado no Jornal da Academia Americana de Nutrição e Dietética.
até o grupo placebo, né, teve mais dor articular do que o outro. Quer dizer que vitamina D agora está na moda, serve para tudo, né? Mas, Luciano, voltando àquela pergunta anterior, falando em vitaminas, quais são os medicamentos, esses frequentemente utilizados em pediatria e que poderiam causar algum problema quando do aleitamento? Tá. Eu queria antes falar um pouquinho também da vitamina D, né? Criança também tá uma febre agora, né? Uma discussão forte, se usa ou se não usa, porque no aleitamento materno, com os banhos de sol, que nem precisa ser tão frequente, 3 vezes por semana, 10 minutos já seria suficiente, não haveria nenhuma necessidade de suplemento de vitamina D. De suplementos? Não haveria. Mas você vê nitidamente famílias que querem o remédio e não querem dar o sol. E a gente fala, gente, mas o sol é muito mais saudável, muito mais o sol principalmente até as 9 horas, antes das 10, mas até as 9, o melhor sol. E nós estamos perdendo isso. E há pouco tempo foi feito também dosagens de vitamina D em adultos, principalmente nós, médicos que frequentamos hospitais, todo mundo está com deficiência. É uma epidemia generalizada, né? Agora, o problema é o tratamento. Será que o tratamento é ficar tomando vitamina D em gotas e não resolve, e não pratica esporte, e não faz a coisa desde o começo, e não toma sol, e ficamos com esses hábitos péssimos que nós temos, né? Isso não vai resolver, com certeza, né? Mas na criança está tendo estudos agora, até para a sociedade, o Comitê de Nutrologia está discutindo se dá ou se não dá vitamina D, né? Porque nós estamos começando a detectar muitas crianças também com deficiência de vitamina D, que não estão tomando o sol que deveria tomar. Mas eu acho que faltam os pré-fatores da vitamina D no organismo. Às vezes o indivíduo, a alimentação aí no caso de lipídios é importante, né? Também. Quer dizer que tem que ter uma alimentação rica em vitamina D natural, não precisa tomar medicamento. Professor, essa pesquisa que eu fiz em Frutal, foi um TCC de uma nutricionista a respeito de alimentos supérfluos, o iogurtezinho entrou em 80% das crianças de 4 meses a 1 ano de idade. 80% tomava esse iogurtezinho todo dia. Mas entrou também pipoca, salsicha, salaminho, refrigerante, entendeu? Então, assim, são 13 alimentos, 19 alimentos supérfluos que eu pesquisei, 17 entraram na vida da criança no primeiro ano de vida. Então, a alimentação saudável nossa está precária demais. Então, eu acho que é por isso também, viu, Luciano, que existe um aumento da prevalência de infecções, né? Antigamente, as pessoas, vamos supor, 30, 40 anos atrás, em que o aleitamento era rotina, né, materna, as crianças não adoeciam. Então, o problema é esses produtos químicos colocados aí no supermercado, né, letrinha pequena, se pode ou não pode. Ideia de modernidade, né, assim, acha-se que o filho tem... A gente vê muita mãe falando assim, as minhas mães que seguem comigo chegam reclamando, que as outras mães falando, nossa, mas seu bebê com 4 meses ainda não está comendo as comidas? Não, mas é porque até os 6 meses o melhor é só peito. Nossa, o bebê está atrasado. Quem quer ter o pediatra? Então elas chegam todas inseguras. Doutor, realmente é só com 6 meses mesmo que tem que começar os outros alimentos? Porque meus amigos já estão dando isso, feijão, refrigerante, porcariada toda aí. Eu falei, não, de jeito nenhum. Você quer o melhor para o seu bebê? Você vai entrar na dança do que... Porque hoje o normal, né, é o errado. O normal é o errado. Então a pessoa que faz a coisa certa... Eu tive uma criança, uma mãe, que reclamou muito, e eu falei assim, troca de escola. Porque olha o que aconteceu, ela levava lanche saudável, chegava lá, as coleguinhas tudo com porcariado, alimentos não saudáveis. Aí o bullying. Aí o que aconteceu? A professora a diretora mandou uma carta para a mãe falando para ela mandar refrigerante salgadinho, porque a filha dela estava ficando com fome vendo as outras comer. Isso vendia lá na escola, lá, esses negócios? Provavelmente. Então o que acontece? Para vender mais? O que acontece? Em vez de consertar quem está errado, vamos estragar quem está certo. É incrível, é assim, nós estamos vivendo uma fase muito difícil, muito difícil. Em termos de alimentação, eu falo, pediatria tem um papel fundamental na orientação alimentar e a gente ninguém está querendo fazer pediatria mais, né? Quem faz tem mais um problema, não é que a gente tem pouco pediatra, até tem um tanto suficiente, mas primeiro que estão concentrados em grandes cidades.
E segundo, que ninguém quer fazer consultório, quer fazer plantão de UTI. Faz um por semana, ganha mais do que o pediatra que trabalhou dia e noite a semana inteira no consultório. O consultório é ingrato, né? Porque a gente tem uma consulta muito demorada. Dá muito demorado e depois tem as por telefone, né? Isso. Telefone continua. Passa mal e tal. Telefone ninguém quer fazer pediatria. Né? Mas voltando àquela pergunta... A pergunta aqui do livro. Nós temos um capítulo no livro. Esse livro ele foi feito, a princípio, nós pensamos em profissionais de saúde, em especial os pediatras, mas também ginecologistas e todos que lidam com as mães que estão amamentando. Mas ele saiu numa linguagem fácil e hoje a gente está recomendando que os pais podem adquirir. Ele está num preço bom, ele está R$ 59,00, isso é um preço bom. Você pode entrar no site da SBP ou da Manoli, você pode comprar online, vai chegar nas livrarias aí. E tem um capítulo muito interessante que ele fala assim sobre aleitamento e medicamentos. Acho que esse é importante, extremamente esse importante. Capítulo. Então, qual é o resumo disso aí, então, Luciano? O que é que pode dar e não pode dar para criança? O que acontece? 90% dos remédios não tem problema para amamentação. Tem problema para gestação. Gestação é extremamente rigoroso o medicamento. E eles confundem gestação com amamentação. E isso é feito na bula. Todo remédio lá você vai ler, não pode na gestação e na amamentação. São coisas completamente diferentes. Gestação é rigoroso, amamentação não. Então aí pode ir numa situação e não pode na outra, e não em ambas. Então nós temos, além do livro, nós temos também uma apostila do Ministério da Saúde, que está resumida dentro desse livro, em que os medicamentos estão divididos em verde, amarelo e vermelho. Então vamos lá, para os vermelhos primeiro. Os vermelhos são pouquíssimos medicamentos. Então, por exemplo, imunossupressores, quimioterapia. A mãe não vai fazer uma quimioterapia e amamentar, são medicamentos vermelhos. Por exemplo, alguns antiarríticos, por exemplo, a amiodarona. A amiodarona contraindica, pode trazer sérios problemas para a tireoide do bebê. Tá? Mas só que aí como é que você lida com isso? Desculpa aqui um momento, mas quem é que vai dar amiodarona para bebê? Não, no caso para a mãe. Para a mãe que não pode. Porque aí passa para não passar no leite para o bebê. Então esse é que é o problema. O que a mãe pode tomar para não passar para o bebê? Porque o bebê não pode tomar esse remédio. Então ela não pode tomar porque vai passar no leite para o bebê, né? Só que aí qual que é por exemplo, então eu estou diante de um remédio vermelho. Então, você falou a amiodarona, que é um remédio usado para arritmia, né, cardíaca, do coração. Isso. Tá, o outro. Então, mas aí a ideia é o seguinte: se eu estou diante de um medicamento vermelho, eu entro em contato com o cardiologista se eu não tenho um outro antiarrítmico que eu poderia usar, que é do grupo amarelo ou verde. Porque do verde, tranquilo, pode amamentar. Não seria o beta-bloqueador, seria segunda opção. Por exemplo, o amarelo seriam medicamentos que eu tenho que tomar algum cuidado. Então eu leio os efeitos colaterais, vejo a farmacologia e observo o bebê, se vai ser intenso ou não no bebê. Só que aí uma dica: a gente já foge de picos da medicação. Então estuda a farmacologia do remédio, vamos supor que o pico é de 2 a 3 horas. Então a mãe não amamenta nesse período. Ela toma o remédio sabendo que nas próximas 2, 3 horas ela não vai amamentar. Luciano, explicando aqui o que é pico, até é importante isso para as pessoas que tomam remédio. O remédio ele tem uma vida média que ele fica no sangue, né? Quer dizer, um determinado tempo chamado vida média. A partir dessa vida média, quer dizer, tantas horas, começa a cair no sangue. Começa a perder os seus efeitos, a diminuição. Então, nessa fase, depois da vida média, quer dizer, depois de determinadas horas... Isso. Começa a cair no sangue e já não vai passar tanto para o leite, porque já foi degradado, já foi eliminado. O risco para o bebê já fica muito pequeno. Tá? Então, sempre assim, nós não temos assim, porque existem medicamentos e medicamentos, é impossível decorar. É muita coisa, mas o que a gente faz? Mãe, está tomando qual remédio? Tal remédio. Vamos no livro e olhamos o remédio. Vermelho, não pode amamentar. Então, qual a alternativa? Conversar com o médico que prescreveu se eu posso alterar para um amarelo ou verde. Grupo amarelo, vamos estudar a droga e observar o bebê. Mas vamos continuar amamentando, não precisa parar. E por último, o grupo verde, tranquilo, pode amamentar sem problemas. E esse grupo verde é 80% das drogas, o amarelo uns 10%, 15%, e sobra 5% lá de grupo vermelho, que realmente não pode amamentar, pouquíssimo. Um exemplo aí seria, por exemplo, Luciano, esses remédios depressores do sistema nervoso, analgésicos, às vezes como a codeína ou o tramadol,
estariam nessa lista aí? Já estaria no amarelo. No amarelo? No amarelo. Por exemplo, olha o que a bula de medicamento faz. Novalgina, dipirona. Novalgina, vamos lá. É um remédio que eu posso dar para o bebê, sem problema nenhum. Só que na bula diz que se a mãe estiver amamentando e tomar Novalgina, está escrito lá que ela tem que ficar 48 horas sem amamentar. Não tem o menor cabimento isso. Então o que acontece? O profissional de saúde, ele ficava refém de bulas, porque se ele prescreve, qualquer problema que acontece, a bula está falando o contrário. Então nós precisávamos de publicação com estudos científicos, mostrando que não é verdade isso. Só que a gente não conseguiu, junto ao Ministério, mudar as bulas. Mas a gente conseguiu publicar algo oficialmente mostrando. Mas veja bem, como é que incrível, né? O Ministério da Saúde, que sabe que está errado e continua, estaria por trás disso algum fator econômico? Eu acho que quem pode responder isso é o Ministério da Saúde. Quer dizer, como é que essa bula, ela pode sair, ela pode ser impressa ainda como advertência? Misturando gestação com aleitamento, que são extremamente diferentes. Mas eu acho que a Sociedade Brasileira de Pediatria e de outras sociedades, quando as bulas estiverem erradas, eles devem fazer um comunicado oficial, né? Porque isso é coisa grave. Não pode tomar Novalgina, não pode tomar dipirona. Agora, o problema é que, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria hoje está bastante, assim... enfraquecida? E desgostosa com o Ministério da Saúde. Até parcerias que nós tínhamos lá, por exemplo, a Semana Mundial da Amamentação, ela foi feita separada, porque o presidente da SBP está bastante descontente com os rumos do que o ministro da Saúde está levando no nosso país. Então, a pediatria chegou a entrar no manifesto oficial, junto com a Associação Médica Brasileira, desses problemas aí do ato médico, do desrespeito que tem acontecido também com os pediatras, porque não é à toa que está acontecendo esse fenômeno que nós estamos falando. Isso tem sido um desleixo há muito tempo com o profissional pediatra. Hoje ele está sendo substituído por enfermagem, nada contra o profissional de enfermagem, mas cada um com o seu papel. Com o médico da família, que tem o seu papel importante, mas em muitos momentos o governo vê ele como substituto do pediatra. E isso é que a sociedade brasileira não aceita de forma alguma. E outro problema é a remuneração também. Você vai ver a remuneração do pediatra e de outros profissionais, a diferença é muito grande, né? Porque o pediatra ele só fica na consulta, e a consulta, como a gente diz, é muito demorada e muito ampla. Isso não é muitas vezes valorizado. Luciano, foi bom você tocar nesse assunto. Problema de médico generalista, médico especialista, médico do PSF, médico de pronto-socorro. Eu acho que é uma situação que o governo precisa resolver, né? Que precisa ter qualidade. Se esse primeiro atendimento for apenas para triagem, quer dizer, para encaminhar, não vai resolver nada, né? Esses encaminhamentos não tem resolutividade. Ou o indivíduo faz o diagnóstico etiológico, causal, ou encaminha logo então diretamente, não precisa perder tempo, já ficando doente, para a secretária já encaminha. Faz um monte de exame desnecessário, né? Aliás, nós temos tocado nisso aqui, Luciano, o problema dos exames, né? Repetindo pela enésima vez, exames complementares não fazem diagnóstico. Nós já falamos por quê? Porque o próprio nome já diz, ele é complementar. Mas em relação ainda ao aleitamento, Luciano, quais são outras recomendações que você faria aqui, que tem interesse para a saúde pública? Então, é extremamente importante as mães saírem com a ideia que o aleitamento é superior, né? E que ele deve ser dado de forma isolada, porque muitas mães misturam o aleitamento materno com outros leites. Eu vou dar uma mamadeira para complementar para a noite e tal. Isso é prejudicial, porque um leite atrapalha o outro. Atrapalha. Existe algum antagonismo? Deve existir, claro. Existe problema na absorção, porque o leite materno ele tem todo uma dinâmica própria dele, com pH adequado, com digestibilidade adequada, com concentrações adequadas, que favorece a absorção. E o outro não, o outro pode antagonizar. E aí, ao misturar, você muda tudo. Você mistura pH, você mistura osmolaridade, você mistura digestibilidade, você atrapalha tudo, completamente.
Então, é ruim para o leite, até para o outro leite é ruim também, atrapalha o outro também. Um atrapalha o outro. Então, o aleitamento não deve ser misturado. Existem situações, raríssimas situações, que a gente poderia precisar fazer uma complementação, mas não ao mesmo tempo. Luciano, uma pergunta aqui. Por que da diminuição do aleitamento materno? Qual é o argumento das mães que não querem fazer? O que acontece é assim, quando você vai conversar com mães na gestação e logo o bebê nasce, todas falam que o melhor leite é o leite materno. Praticamente 100% fala que quer amamentar no tempo adequado, tá? E todas reconhecem o problema dos outros leites. Então, o porquê que elas não chegam aos tempos que deveriam. Exatamente, o que deveria se fazer? Dificuldades que acontecem que não são bem resolvidas pelos profissionais de saúde. Falta capacitação. Porque antigamente aleitamento era uma coisa natural. Ninguém precisava estudar isso. Isso não era tema de faculdade de medicina. Da gente ter que dar aula disso. A humanidade faz isso aí 6 mil anos, né? Os mamíferos, tirando o ser humano, os outros mamíferos todos fazem de forma natural, completamente instintiva e natural. Mas o ser humano perdeu isso. Hoje virou aprendizado. E hoje a mulher opta se ela quer ou não amamentar. Ela tem opções para decidir. E alguém que estimula isso? Diretamente não. Diretamente. Não, indiretamente. Indiretamente, assim, quando você vê. Hoje isso está proibido, mas ainda escapa de vez em quando. O que a indústria faz? Ela coloca lá um bebê gorducho, loiro, do olho azul, super saudável, com um sorriso lindo, do lado de uma lata de leite em pó. Mas isso devia ser proibido, né? Já está. Já está proibido? Já tem lei, isso acabou, mas ainda ficou na lembrança. Por exemplo, a gente está falando de iogurtezinho. Então, a propaganda desse iogurtezinho, que é o bife, a música no piano, e um monte de criança correndo em volta. Teve uma indústria de leite também que fez um monte de criancinha vestido de bichinho, dando mamadeira um para os outros, né? Isso fica, entendeu? Isso já acabou, tem mais de 5 anos, 10 anos que acabou, isso continua aí. Quer dizer, a mídia brasileira, ela é extremamente criativa, ganha prêmios internacionais, não é à toa. Nós temos uma mídia agressiva e criativa. E quando isso se reverte em alimentos infantis, é uma catástrofe. Né? Porque... E daí o aparecimento de doenças na juventude, etc, etc. Luciano, sem dúvida. Nós vamos conversar aqui sobre medicamentos, mas só no próximo bloco. Nós vamos dar um intervalo, voltamos em 15 segundos. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando com o professor Luciano Borges Santiago, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria e professor de pediatria aqui da nossa Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Luciano, ainda em relação a medicamentos, quais são outros conselhos que você daria nesse sentido quando do aleitamento materno, em relação à mãe agora? Sim. O primeiro conselho para a mãe é, primeiro, não tome medicamento sem orientação médica. Isso é um grande problema do brasileiro. O brasileiro se automedica de forma excessiva. E quando for tomar o medicamento, evite associações. Use drogas únicas. Né? Se está com dor, use um analgésico puro. Né? Se precisa de um anti-inflamatório, use um anti-inflamatório. Aliás, até é bom falar isso, Luciano, para a população, que essas fórmulas chamadas bombinhas, né, e que tem 5 tipos de medicamentos. Para resfriado tem uma série, né? Por exemplo. Para resfriado, para dor articular, né? E outras e algumas situações. Inclusive injetável, hein, professor? Injeções, assim, que é mais sério ainda. Injeção já é coisa séria, né? Inclusive existe uma regra em farmacologia que a associação de medicamento ela deve ser proibida. Deve ser proibida, porque não se sabe qual é o efeito que essa interação pode levar ao organismo da pessoa. Então, o que é que não pode, Luciano? Então, no aleitamento, como a gente tem o estudo de substâncias isoladas, de fármacos isolados, qual o efeito para o aleitamento,
Se a mãe usa o medicamento com associações, eu já não tenho esse estudo. Eu não sei como é que vai reagir o bebê e não sei se uma droga vai potencializar a outra. Isso já complica demais. Por exemplo, seria dar anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular para a mãe. Isso, evita essa associação aí, porque realmente nós não vamos ter condição de seguir adequadamente esse bebê e ver o nível de droga que vai chegar no leite. Vai ser complicado. Até interessante, eu lembrei de um fato aqui, que as mães que têm lúpus eritematoso, elas podem tomar corticosteroide que não vai causar nenhum problema na criança. A única possibilidade que existe é ter lábio leporino, né? Mas isso é 0,1% dos casos. Outras associações, antibiótico, por exemplo. Mesmo o antibiótico, outra coisa, o pessoal às vezes quer passar antibiótico de última geração que ainda não tem um estudo para o aleitamento, sendo que a gente tem drogas mais antigas, por exemplo, uma amidalite simples. Eu já tive colega que passou, em vez de passar uma amoxicilina, uma penicilina, uma coisa mais simples que resolve. Vai para quinolona já? Vai para uma coisa assim de última geração, exagerado, que não tem um estudo ainda do aleitamento para eu poder saber o que está acontecendo. Não, nem estudo nem no aleitamento, nem em outras situações fora do aleitamento, né? Por exemplo, as quinolonas, eu não posso falar o nome comercial aqui, tem efeitos colaterais graves, às vezes. Esses remédios novos aí, que são receitados, de uma forma inadequada. O antibiótico, nós vamos até na próxima semana, talvez, conversarmos sobre isso. Antibiótico, quando ele tem indicação, é extremamente importante. Quando não a tem, ele pode provocar a chamada resistência bacteriana e infecção hospitalar. E isso não é brincadeira, né, Luciano? Um problema seríssimo nos nossos hospitais. Nos nossos hospitais? Sim, sim. Problema sério. E quando acontece em berçários, por exemplo, em UTIs neonatais, é gravíssimo. Aí você vê aquelas notícias de bebês morrendo em UTIs. Em geral, são processos infecciosos, multiresistentes, que antibiótico nenhum pega. Luciano, qual é a prevalência disso? Dessas mortes nessa fase? Por causa disso? Chega a 10%? Acho que não, ainda é menor. Acho que ainda ela é ocasional. Mas nem por isso é menos importante. Não, é porque chega um momento que ela atinge lá 50% dos bebês, só que ela é ocasional, isso acontece no mês, depois ela volta lá para 0, alguma coisa. Mas esse percentual durante esse mês, a perda de vidas... É gravíssimo, gravíssimo. O Luciano, até saiu no Lancet, do ano passado, que 70% das infecções ditas de vias respiratórias são causadas por vírus. E se indica antibiótico desnecessariamente. Existe pressão da mãe aí, Luciano? Para receitar antibiótico? Gente, existe pressão da mãe para tudo. Mas eu falo assim, esse é o papel da mãe e do pai. Eles vão pressionar para que se faça o que precisa se fazer para o bebê deles. Mas eles são leigos. Então isso de forma alguma justifica o médico se deixar pressionar. Porque se ele vai ser médico, ele tem que saber que ele vai lidar com pressão de todo lado. Tem que ter esse treinamento. Eu vou ser pressionado pelo vizinho, pela mãe, pelo parente, pelos pais. Mas se eles me procuraram, é porque eles querem a opinião de um profissional. Eu não posso misturar a minha opinião e a minha decisão com pressão de pai e mãe. Eu já vi colega, por exemplo, fazer raio-x de seios da face para diagnóstico de sinusite em pronto-socorro em bebê. Isso assim não tem cabimento. Não tem um lugar no mundo que você ache alguma indicação para isso. Então, irradiar a criança para fazer um diagnóstico que é uma doença clinicamente diagnosticável. Que a maioria é só clínico mesmo. E aí eu já vi colega falar assim, mas a mãe pressionou demais. Gente, o que é isso? A mãe está perguntando, ela não tem que fazer raio-x? Não tem que fazer, já temos o diagnóstico e já vamos tratar. Não há necessidade, não vai trazer nenhuma contribuição, vou trazer irradiação para o seu filho, que é cumulativa. Aliás, a propósito disso, nós já falamos aqui nesse programa, a Sociedade Americana de Radiologia recomenda-se, por exemplo, fazer uma tomografia por ano, tomografia computadorizada, radiografia, a concentração às vezes de radiação é pior, no máximo 1, 2 por ano. Quer dizer, pedir radiografia para diagnóstico de sede fácil, ou pedir radiografia para diagnóstico de doenças da coluna lombar em pessoas com menos de 20 anos, na Inglaterra é proibido. É proibido. Por quê? Porque isso é passageiro. Agora, esse problema de indicação de exame,
complementares de antibióticos na infância para vírus. Acho que é muito fácil o indivíduo fazer um diagnóstico de amigdalite olhando, ele vai ver placa de pus lá, pronto. E aí estaria indicado o antibiótico mais antigo. Você já viu falar, Luciano, como pediatra? Eu disse aqui uma vez, não existe resistência bacteriana à penicilina pelo estreptococo. Quer dizer, esse germe chamado estreptococo, entre outros que causam, mas é o principal, a amigdalite na infância, ele é sensível à penicilina. Não precisa dar esse tiro de canhão aí com amoxicilina ou penicilina, né? Mas isso, muitas vezes, assim, os pais têm culpa, muitas vezes, em algumas coisas. Eu sempre, assim, o pediatra ele tem que educar os pais também, né? Mostrar para eles que eles têm que ser pais. É um trabalho duplo, então, hein? É um trabalho duplo. A gente tem que ensinar o pai a falar, você não é amigo do seu filho, você é pai. Você não é amiguinha do seu filho, você é mãe. Mãe é aquela que educa. Né? Então, por exemplo, eu tenho casos, chego no meu consultório, a mãe fala assim, doutor, passa injeção porque não toma por boca. Como não toma? Eu não gosto. Mas você deu essa opção para ele de não gostar? Mas como é que ela sabe que você não gosta? Então, na verdade, a criança não fala. Isso daí vem da insegurança da mãe. A mãe que eu falo para ela assim, se você chegar para dar o remédio, pensar, ai, tadinho, ele não gosta, ele não vai querer, a criança não vai querer. Se a mãe chega assim, você vai tomar, porque eu não vou te dar injeção, eu vou reservar a injeção para uma coisa mais séria, uma coisa mais grave, e você vai aprender a tomar isso. A criança toma, entendeu? Então, assim, a criança, ela realmente executa se alguém fala alguma coisa com firmeza para ela, mas o problema é que a gente tem que ensinar isso para os pais, e muitos pais não têm essa firmeza. Acho que isso é importante. Existem princípios da farmacologia da terapêutica. Vamos dizer assim, regras tem que ser seguidas. Podendo dar o remédio pela pele, o faça. Se não for possível, dê pela boca, via oral. Se por via oral não for possível, por via parenteral, ou seja, injetável, né? E na veia, então, nunca. Só em condições de emergência. Isso está no livro do Goodman Gilman, né, que é a nossa Bíblia da farmacologia. É isso. Então, não pode existir atalho. Não pode existir atalho. Querer dar logo. E o pessoal adora tomar injeção na veia, né? Porque acha que faz efeito. E muitas vezes isso é feito em locais completamente inapropriados, né? Assim, sem nenhum recurso para qualquer reação que possa acontecer. Luciano, não sei se não vai ter tempo para a gente falar nisso, mas e o tal de soro para criança? Chega, já faz soro na veia. Como é que é essa história aí? Então, a primeira opção é o soro oral, né? Soro oral. A criança está com diarreia, está com vômito, vamos dar o soro oral em pequenas doses. Existe um estudo até mostrando que dar em colher, em pequenas vezes, de pouquinho, porque o estômago está irritado, você não pode encher o estômago, não pode dar grandes volumes. Só aqui, porque nós estamos com um tempo meio curto aí, Sim. Quando é que é necessário fazer o soro intravenoso? Em que condições clínicas? Quais são as condições clínicas que exigem isso? Rapidamente, quais são os critérios? Não, esse aqui tem que tomar soro. Vômitos incoercíveis e desidratação grave, né? Um nível alto de desidratação que já põe em risco a saúde da criança. Então, vômitos incoercíveis, quer dizer, aqueles de repetição que não param. Segundo, a pele teria importante pregamento? Sim. Esses são dois critérios. Qual é o outro que você falou? Seria uma desidratação grave. Aquela que a criança já está acima de 2º grau de desidratação, já colocando em risco a saúde da criança. Aí precisaria de uma hidratação rápida. Tá? Mas são casos extremos. A maioria das crianças que chegam deve ser tentado via oral. Via oral primeiro. Primeiro, sim. O que até pode ser feito em casa também, né? Sim. Pode até uma forma caseira que não... Pode até começar no pronto-socorro, né? Eu, quando trabalhei no pronto-socorro em Ribeirão Preto, a gente tinha uma salinha de TRO, terapia e reidratação oral. Eu entrava lá e recebia o soro e ficava dando, a gente avaliava. A partir do momento que já estava melhor, já ia para casa, fazer em casa.
Luciano, obrigado aqui pela presença, viu? Prazer. Pelas essas instruções aí para a população, né? Prazer. Esse programa aqui é de grande interesse da saúde pública apenas. Até a próxima quinta-feira com um novo ponto de vista da medicina. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.